O ritual, como mais nenhum se conhece neste país, acontece em Freixo de Espada à Cinta. Todas as sextas-feiras, entre o Carnaval e a Páscoa, sai para a rua a procissão dos 7 passos. 2 homens arrastam ferros contando 7 passos de cada vez e são seguidos por um terceiro que anda com a lentidão de uma velha em fim de vida. À porta da Igreja Matriz, um grupo de homens entoa cânticos de encomendação das almas. É o fim do inverno que está à porta. Viva a Mãe Soberana! Viva os homens do amor! A maior festa religiosa do Algarve e uma das maiores celebrações marianas, talvez mesmo a segunda maior logo após Fátima, é em honra da Senhora da Piedade, a Mãe Soberana para os louletanos. Uma celebração que coloca a fé, o fervor religioso num outro patamar, num nível que só os louletanos, ou quem por Loulé passa, no segundo domingo após a Páscoa, vai conseguir entender. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a Freixo de Espada à Cinta. Hoje vamos fazer a festa dos 7 passos. Cá vos esperamos todos com amizade, carinho e amor. Venham! No interior da Igreja da Misericórdia, em Freixo de Espada à Cinta, um grupo de homens veste mantos negros semelhantes aos hábitos dos frades, num preparativo repetido 7 vezes cada ano, antes da Páscoa, para cumprir uma tradição milenar. Entre eles, há um que todos os anos representa a figura da velha. É talvez a prestação mais difícil, pois tem de fazer a via sacra praticamente sempre curvado. A velha transporta uma lamparina acesa, a única luz da procissão, e uma bota com vinho que representa o sangue de Cristo. O que assistimos aqui neste momento foi acender a lamparina e deitar o vinho para a bota. Acender a lamparina porquê? Porque a lamparina vai ser a única luz visível na vila. Refere-se ao final da vida e por isso é que é transportado pela velhinha. O vinho é o sangue de Cristo, ainda não em transmutação, mas que nos vai aquecer e dar vida nesta procissão. Este ritual inédito, só possível de manter numa população com origem pré-romana e com uma história cheia de grandes feitos e lendas, a começar pelo nome da vila, Freixo de Espada à Cinta. Em todos os documentos medievais, até ao século XVIII, mais ou menos, o nome que aparece é Freixo de Espada à Cinta. A partir do século XVIII, finais do século XVIII e início do século XIX, por correspondência começa a aparecer o à cinta. À cinta, e perpetuou-se até hoje, que é Freixo de Espada à Cinta. Era uma região onde a planta arbustiva, em enormíssima quantidade, eram freixos. E por isso passou a ser freixo. Os nomes de árvores têm muito a ver não só com a toponímia das terras, mas também com o seu brasão. Situada no distrito de Bragança, sobranceira ao Douro Internacional, Freixo de Espada à Cinta não larga os olhos da outra margem onde se vê terras de Espanha. No centro da vila, a poucos metros da Igreja Matriz, construída no século XVI, lá está o Freixo com a espada no cinto. Uma árvore com mais de 500 anos que guarda pelo menos 3 lendas, entre as quais se destaca uma que se refere ao rei Dom Dinis. Dom Dinis, que andava por esta região em guerras com o seu filho bastardo, Dom Sancho,
Depois de uma batalha, chegou aqui, pendurou a sua espada. O espírito do Freixo apareceu-lhe no seu sonho e disse-lhe como havia de resolver a guerra e fazer a paz com o filho. E ele, depois desse sonho fantástico que teve, resolveu fundar aqui uma vila que deu o nome de Freixo de Espada-à-Cinta. As vilas com história têm outras histórias e lenga-lengas que passam oralmente de pais para filhos, como uma espécie de códigos de cultura popular que só os locais conhecem. Vou-lhe ensinar a lenga-lenga do vinho. Este vinho abafado, que tem toda a aceitação, mas eu, como não sou borrachão, não devia ser castigado. Em bodas e batizados, é este sempre o primeiro. Alegra aos casados e aos solteiros, e aos velhos dá vigor. E é nesse amado licor onde eu gasto o meu dinheiro. É a lenga-lenga do vinho. A procissão dos 7 Passos e toda a sua envolvência está diretamente ligada com a antiguidade deste lugar, que é aqui retratada pelos artefactos expostos no Museu da Seda e do Território. Um berrão que nos foi deixado por civilizações que tiveram aqui há mais de 10 mil anos. O povo que habitava nestas margens do Douro, porque o Douro nunca fez fronteira. O Douro é uma passagem entre povos de um lado para o outro. E os povos que habitavam numa região mais ou menos definida entre Freixo de Espada-à-Cinta, Salamanca, Zamora, Miranda do Douro, adotaram como tótem, como Deus protetor, o porco. Por o adotarem, fizeram imagens. A mais conhecida é a porca de Mursa, mas nós em Freixo de Espada-à-Cinta temos aqui alguns exemplares e uma miniatura da porca de Mursa, que é esta que aqui está, que eu tenho na mão. Uma história que passa pela ocupação dos romanos, dos mouros e das guerras com os reinos de Castela e Leão que se sucederam após a formação da nacionalidade portuguesa. Na última sexta-feira, antes da Páscoa, antes da meia-noite, grupos das freguesias do concelho de Freixo de Espada-à-Cinta entoam os seus cânticos de encomendação das almas. Como todas as tradições por este mundo fora, só é possível mantê-las passando-as de geração em geração pelo esforço e pela vontade dos homens e mulheres do presente. E também aqui em Freixo de Espada-à-Cinta se faz tudo para que esta procissão dos 7 Passos seja constantemente renovada. As noites em Freixo de Espada-à-Cinta, mesmo no final do inverno, são negras e frias. À meia-noite de todas as sextas-feiras, desde o Carnaval até à Páscoa, o relógio da torre heptagonal do século XIV toca às 12 badaladas e as luzes da vila vão abaixo. Tudo fica negro na noite e as pessoas reúnem-se em volta da igreja matriz. Os homens, vestidos com mantos pretos, semelhantes aos dos frades, começam o rito. Dois homens caminham à frente arrastando as correntes que puxam as lares. Fazem sequências de 7 passos e param em cada cruzeiro e capelinha que encontram no trajeto. Mais atrás, uma terceira figura caminha curvada com a ajuda de um cajado e com a lentidão de uma velha em fim de vida. Na mão, segura uma lamparina e debaixo das vestes traz a bota com vinho. O povo dá-lhe o nome de velhinha e alguns freixienses, um a um, chegam com a humildade e reverência que o momento exige
e pedem uma porção de vinho, mostrando o arrependimento dos seus pecados. Cabe à velha dar ou não o vinho que representa o sangue de Cristo. Numa tradição pascal que se alimenta de raízes pagãs e que passou de geração em geração, a cerimónia parece vinda de uma sociedade secreta quando, fechados em roda, os homens de negro entoam um cântico de encomendação das almas que rompe a escuridão da noite. A procissão dos 7 passos revela uma complexidade muito especial que funde 2 mundos, o pagão e o cristão. Além da presunção da existência de um purgatório, que parece óbvio nos cantos da encomendação das almas, é evidente também que o cristianismo foi buscar estes rituais a tempos anteriores. No paganismo, celebrava-se na altura do Carnaval um primeiro momento do que viria a ser a primavera. E festejava-se mais de um mês depois da sua chegada, em definitivo, que na altura seria a ressurreição da fecundidade terrena, quando as plantas voltam a florir e a dar fruto, e que hoje se traduz como a ressurreição de Cristo. Antes da primavera havia algo que se assemelhava a uma fase de luto, um período em que se deixava cair o inverno de vez. É neste calendário que surge a procissão dos 7 passos e a sua velhinha marreca e quase moribunda que entrega o seu vinho exibindo o gesto do perdão. O vinho que representa o sangue de Cristo e que tem o dom da purificação ou da expiação dos pecados. A velha representa o inverno que caminha a passo lento e vai definhando até à última sexta-feira, antes do domingo da ressurreição. Depois da explosão da natureza, a partir da Páscoa, a velhinha não vem mais à rua. Em cada capelinha, em cada cruzeiro, os penitentes vestidos de negro param para entoar cânticos em português e em latim, uma pequena e melódica encomendação das almas, onde pedem a Deus que perdoe os pecados dos familiares recentemente falecidos. A repetição da procissão por 7 sextas-feiras e os 7 compassos não é por acaso, até porque o número 7 é tido como um reflexo numérico da perfeição e sempre foi uma ponte entre o visível e o invisível, ou de outra forma, entre o céu e a terra. A procissão fecha com um cântico em latim que só se ouve nesta sexta-feira, em Freixo de Espada à Cinta e no Vaticano. O Vexilla Regis, que é das músicas mais sagradas que a Igreja Católica tem, que foi composta pelo Bispo de Poitiers, quando a Rainha dos Francos recebeu de presente do Imperador de Bizâncio um pedaço do Santo Lenho, portanto, um bocado da cruz onde Cristo foi crucificado. E quis festejar tudo isso. E então o Bispo de Poitiers fez a música e a letra do Vexilla Regis, que é aquilo que nós cantamos em latim. Pede-se que os espíritos do purgatório subam ao céu, mas sobretudo recordam-se aqueles que já partiram. E é isto que acontece todos os anos, durante as sextas-feiras da Quaresma, a partir da meia-noite, em Freixo de Espada à Cinta. Sejam bem-vindos a Lolé, à capital do barrocal Algarvio. Hoje, dia da festa da Nossa Senhora da Piedade, Mãe Soberana dos Loutanos, o dia maior dos loutanos.
Sejam bem-vindos. A imagem da Senhora da Piedade, padroeira dos lauletanos, desce do santuário à cidade. 2 semanas depois, na festa grande, regressa com toda a pompa e circunstância numa marcha acelerada monte acima, como é da tradição. Regressando ao santuário, onde vai ficar por mais 50 semanas, que é como quem diz, 1 ano menos 15 dias. Nossa Senhora da Piedade, que se apresenta com o Cristo nos braços, faz parte do culto mariano. Esta devoção em Loulé terá nascido a partir de uma lenda que conta que havia por aqui uma donzela. Um dia foi colocar flores num altar que seus pais tinham mandado construir numa gruta e foi surpreendida por um fidalgo da região que por ela estava enamorado. Homem de maus instintos, tentou abusar dela, mas a donzela resistiu e pediu ajuda à Nossa Senhora da Piedade. Nesse momento, o fidalgo teve um rebate de consciência e, arrependido, terminou os seus dias num mosteiro. O atual santuário foi inaugurado em 1994. Há já muito que a popularidade alcançada pela festa da Mãe Soberana ditava a necessidade de ali haver algo maior do que a antiga ermida do século XVIII, que por sua vez terá sido construída sobre um templo anterior, certamente do século XVI. Estamos no segundo domingo após a Páscoa. É ainda cedo quando os homens do Andor começam a chegar. Nossa Senhora da Piedade, a Mãe Soberana, é o centro da festa, é o alvo da fé e devoção dos lauletanos, mas as verdadeiras estrelas são os homens do Andor. Nós crescemos a ouvir falar da Mãe Soberana, desde pequeninos, então isto está enraizado, é muito emocionante e é uma grande carga aqui de sentimentos, ainda por cima hoje é o dia da mãe, feliz para quem tem e feliz para quem não tem, eu no meu caso já não tenho. Hoje digamos que é um dia fértil, em ambas as dimensões. Começam a chegar forasteiros que querem acompanhar a Mãe Soberana. Mas chegam também peregrinos que vêm a pé, muitas vezes em grupos, um pouco de todo lado. Olha, esta caminhada surge aqui por uma questão mesmo de devoção à Mãe Soberana, de um dos nossos companheiros, que por uma questão de doença da esposa, prometeu à Mãe Soberana, se caso a esposa se salvasse, haveria de fazer sempre uma peregrinação no dia da festa grande, de Quarteira até Loulé. Portanto, já se faz há muitos anos, é um cumprir uma promessa. A missa solene em honra de Nossa Senhora da Piedade é o primeiro momento do dia. Assim que a missa termina, os homens do Andor entram em cena. Estamos aqui com o Horácio Ferreira, que é o homem que levou mais anos o Andor da Nossa Senhora da Piedade, transportou a Nossa Senhora da Piedade durante 40 anos, fez 40 subidas e eu pedi ao Horácio que explicasse mais ou menos como é que é tecnicamente fazer a subida. A Mãe Soberana é uma festa um pouco sui generis no país, porque vocês vão experimentar o que é andar numa procissão a deitar vivas à Mãe Soberana e, portanto, onde há uma certa agitação popular que termina, depois da procissão solene da parte da tarde, termina com a subida de Nossa Senhora, saída daqui e chegada lá em cima ao cerro. Nós aplicamos um passo que lhe damos o nome de picadinho, porque é um passo característico de quem sobe com peso em cima. E, portanto, isso é também uma das características desta festa. A gente faz um bocadinho, mas a mãe faz o resto. E o resto é a alegria de chegarmos ao cimo do cerro com ganas ainda e com vontade.
Quem carrega o andor são 8 homens que se propõem a levar 300 quilos de fé pelas ruas louletanas e por uma ladeira a pique entre uma densa massa de povo que os ajuda moralmente, que os incita a cumprir a missão. Mas nem sempre foi assim. No início o andor era bem menos pesado e cabia à nobreza de Lolé o destaque de o levar, e para isso bastava a força de 4 homens. No entanto, após o terremoto de 1755, foi necessário reconstruir a ermida e a encomenda de um novo andor, mais robusto que o anterior para suportar as agruras do tempo. Assim, para aguentar a Virgem e o andor, passaram a ser precisos 8 homens e, em vez dos fidalgos, passaram a escolher gente do povo, os mais fortes, habituados a outros esforços. A nós, homens do andor, ajuda-nos a caminhar juntos, cheios de confiança, de fé e na certeza, para que ao fim deste dia estejamos a celebrar a tua festa. Depois da saudação à Santa, o andor da Senhora da Piedade, a Mãe Soberana, é carregado da Igreja de São Francisco, onde esteve 2 semanas, até ao parque da cidade, junto ao monumento dedicado ao engenheiro Duarte Pacheco. E por aqui fica, debaixo do olhar e, sobretudo, dos vivas dos crentes. E é extraordinário a fé, a devoção que este povo, não apenas de Lolé, mas de todos os que aqui acorrem, vindos do norte do país e mesmo do concelho, em peregrinações, até de crianças, este culto que tem em tão terno a Nossa Senhora. Eu penso que a festa da Mãe Soberana também é refundadora deste sentido da vida, da esperança, que faz tanta falta hoje no mundo, juntamente com a paz. É isso que vimos pedir este ano à Nossa Senhora. Os homens do andor são as estrelas do dia. O povo que grita é a força, mas há ainda mais um elemento fundamental para que esta missão seja cumprida a preceito. Não há assim grande preparação física, os músicos têm que estar prontos. A preparação é mais mental, no sentido dos músicos mais novos incorporarem o sentido da festa da Mãe Soberana. Isto sim é o mais importante para nós. Este ano vamos estrear uma marcha que eu me encomendei, que é a Virgem Mãe Soberana de Lolé. Vamos ver como resulta, é muito bonita, há muitas bandas no país, nos Estados Unidos, em Espanha, também a tocar, e é uma boa opção para que os homens precisamente dancem com o andor, porque quem está de fora gosta de ver o andor dançar, eu sou uma dessas pessoas que também gosta. A hora de almoço é tempo de paragem, no entanto, nem por isso a tensão diminui. Os homens do andor estão recolhidos em reflexão, uma espécie de velada de armas para o momento que se aproxima. As ruas de Lolé estão paradas, silenciosas. Há uma calmaria falsa no ar. Lolé parece a corda de um arco, enquanto o arqueiro aponta ao alvo. Os foguetes estalam no céu, é o sinal que os homens do andor têm de meter mãos à tarefa. Mas nem por isso a tensão baixa. Bem pelo contrário. Caras fechadas, espelhos do esforço que se avizinha, mas sobretudo de responsabilidade. Um passo em falso é tudo quanto basta para que a festa deixe de o ser. Vai lá, Mãe Soberana! Os homens do andor lançam-se na tarefa de devolver Nossa Senhora da Piedade ao respectivo santuário, onde vai permanecer até ao próximo domingo de Páscoa, no ano que há de vir. A música cresce de intensidade, os vivas à Mãe Soberana são cada vez mais. Carregar o andor de 300 quilos é uma tarefa impelida pela adrenalina de alguns, mas sobretudo pela fé de todos. O andor é levado, carregado e especialmente venerado ao longo das ruas de Lolé. Viva!
O momento mais épico e exuberante da festa aproxima-se ao ritmo da música, do fervor da multidão e dos passos seguros dos homens do Andor. É chegado o ponto alto da festa grande à Mãe Soberana. Preparam-se então o povo, a banda e os homens do Andor para a subida ao santuário de Nossa Senhora da Piedade. Antes do pôr do sol, há um momento em que parece que tudo para em volta dos homens que têm o privilégio, a responsabilidade de carregar o Andor. Apenas parece haver a música e, acima de tudo, a determinação, essa que faz com que um atleta vá tentar bater recordes. Iniciam-se num esforço gigantesco, em passo acelerado, ao som do compasso dado pela banda que toca a marcha triunfal à Mãe Soberana. Tudo numa cadência de suor, esperança, dedicação, alegria e fé. São pouco mais de 350 metros sempre a subir, com 8 homens que carregam 300 quilos, quase a correrem em costa acima, de passo bem firme e certo, empurrados pela música e por todos quantos os incitam, empurrados pela motivação, pela fé na Mãe Soberana. Cumpriu-se mais uma subida. É tempo de festejar. É o tempo em que todas as emoções tomam conta dos corpos, que agora até parece que fraquejam. Todos os anos, quando chega a este dia, é sempre igual. Parece cada vez pior um pouco. Devia ser ao contrário, mas não. É assim. Há um grande nervosismo, mas depois quando chegamos aqui, cansados, mas é um alívio, uma coisa imaginável. Já é uma sensação que a pessoa ganha forças que pensa que não tem. É uma força inexplicável que se ganha, é ter a mãe às nossas costas e é uma sensação inexplicável. Mas correu tudo bem, trabalhámos 8 por 1 e 1 por 8, que é o que se quer, e penso que estamos de parabéns todos. A cidade, o Algarve, a festa e todos nós. E, de facto, com o andar da procissão, com o decorrer do sacrifício, do empenho, da dedicação, da transpiração, da dificuldade humana, todos nos sentimos parte do esforço que é necessário e, a certa altura, somos todos um só. E, quando chegamos cá acima, sentimos que cumprimos a missão de fazer devolver a Mãe Soberana à sua casa como gratidão daquilo que foi o ano e os anos que passaram. Nossa Senhora da Piedade, Mãe Soberana, está de regresso a casa. A missão está cumprida. Agora é tempo de Lolé ovacionar os seus heróis. Os homens do Andor podem descansar mais tarde. Têm agora quase um ano para se prepararem para a próxima missão. O fim de festa é assim. É o povo todo misturado e a gente com um denominador comum, que é a Mãe Soberana. Ela ficou na sua casa, mas continua nos nossos corações e continua nas nossas vidas. Isto não há um ano igual ao outro, parece que é tudo igual, mas não é. Muito obrigado por terem vindo e venham sempre, está bem? Ok, muito obrigado.
Estás a gravar. Ô Zé, deixa lá. Calhar tu. É um avião? Sim, só um momento. É dura a subida? Um bocadinho. Custa muito? Um bocadinho, para a minha idade já não tenho idade para isto. Boa tarde, obrigado. Faz-se bem, sim. O que é que está encostado se faz bem? Boa pergunta. Não, tem que descansar um bocadinho, não é? Obrigado. Nada.